Olá, tudo bem? Eu sou Rosmar Rodrigues Alencar, professor de processo penal e de filosofia do direito. Vamos estudar hoje as acepções do termo nulidade no processo penal. Para você que chegou agora, não se esqueça de deixar um joinha no vídeo, apertar no sininho para receber as atualizações e se inscrever no nosso canal. Nulidade é um termo ambíguo, é um termo também poroso e é um termo vago. Ambíguo porque pode significar duas coisas ao mesmo tempo. Nulidade pode ser defeito ou pode ser sanção. Nulidade também é expressão porosa. O que é que isso quer dizer? Muda de sentido no curso do tempo. No STJ, por exemplo, tem-se mencionado a nulidade de bolso ou nulidade de algibeira para se referir ao momento de arguição da nulidade. Nós consideramos equivocado o uso desse vocábulo, algibeira ou bolso, porque não tem a ver com aspectos jurídicos, a não ser por metonímia ou a título metafórico. Então eu uso uma figura de linguagem para dizer que a parte ocultou uma nulidade para avivar só em um momento muito posterior. E o STJ vem alijando a possibilidade, afastando a possibilidade de corrigir atos equivocados quando a parte não aviva no primeiro momento que tem para falar nos autos. Mas observem que se trata de uma solução equivocada sob o seguinte viés. É equivocado negar a vigência ao artigo 251 do Código de Processo Penal. Nele está dito que o juiz tem o dever de prover a regularidade dos atos processuais. Ora, se é dever do Poder Judiciário prover a regularidade dos atos processuais, inclusive conceder habeas corpus de ofício diante de ilicitudes que podem resvalar em providências prisionais futuras, como assegura o artigo 654, parágrafo 2º do CPP, não é lícito, então, ao STJ colocar nos ombros da parte ter de averbar nulidade no primeiro momento, quando aquele processo pode levá-la à prisão. Ou seja, somente se torna um encargo pesado para o acusado, enquanto o juiz deixa de cumprir um dever que é a de corrigir os atos processuais. Então, casos de inexistência jurídica ou nulidade absoluta não deveriam se submeter à preclusão e poderiam ser alegados até o momento do trânsito em julgado da sentença penal. Ainda, a nulidade é dotada de vaguidade. Vaguidade significa que ela comporta várias classes, vários critérios para ser dividido o seu conteúdo. Por exemplo, a nulidade vício, a chamada nulidade defeito, pode se classificar em inexistência jurídica, quando a gente se reporta a um vício sobre elemento estrutural de um ato processual, nulidade absoluta, quando esse vício recai sobre elemento essencial que está derivado da Constituição da República ou que está cominado na lei processual, quando ela diz é nulo ato por violar a regra de competência. E temos ainda a nulidade relativa, que recai o vício sobre elemento essencial, que não seja constitucional, nem combinado na lei, ou elemento acidental de um ato processual. Ao lado da nulidade absoluta e da relativa, nós temos a mera irregularidade. A irregularidade se refere àqueles atos viciados em elementos muito acidentais. Então, esses 4 pontos de divisão da nulidade e defeito, 4 classes, são o que nós denominamos de inserção no seu aspecto de vaguidade. Ou seja, nós temos aí 4 classes que compõem o que nós poderemos chamar de nulidade fato ou nulidade defeito. Ao lado da nulidade defeito, nós temos como decorrência uma nulidade sanção. A nulidade sanção também pode ser definida semanticamente, ou seja, conforme o seu sentido. Então, a sanção poderá ser a de invalidação, que é você tornar inválido o ato. Um ato processual, por mais viciado que seja, ele ingressa válido no sistema. Quando um juiz emite uma norma individual e concreta que negativa a validade, que o torna inválido, nós temos então a categoria da invalidação.
De outro lado, existe o saneamento. Sanear é tanto invalidar como fazer de novo um ato. Na verdade, quando se invalida, o ato não desaparece, são suprimidos os seus efeitos. Porém, no caso do saneamento, tanto se suprimem os seus efeitos, quanto, consequentemente, de forma consecutiva, se determina a emissão de um novo ato. É a hipótese dos embargos de declaração. Se averba uma nulidade na sentença e isso se reconhece de maneira imprópria nos embargos de declaração, é possível ao juiz integrar a sentença embargada tanto para reconhecer a nulidade como para emitir o capítulo que faltaria para tornar a sentença rígida. Então, temos aqui um exemplo que faz parte da vaguidade da nulidade, ou ainda do seu aspecto nulidade-sanção, nulidade-consequência, invalidação e o saneamento. Podemos também catalogar a convalidação. A convalidação também é um aspecto sancionatório, mas diz respeito à confirmação da validade. Então, quando nós temos dúvida sobre a rigidez de um ato processual, o ato foi feito corretamente, uma citação, por exemplo, pela forma como foi emitida, ela atendeu aos seus propósitos, atendeu aos ditames da lei, temos um equívoco simples no nome da pessoa citada. Mas a pessoa citada é aquela mesma e não outra. Nós atendemos à individualidade física quando da citação. Há uma nulidade absoluta ou uma nulidade relativa, ou há uma simples irregularidade. Como se trata de um elemento acidental que não maculou o ato de ciência da comunicação processual para que o réu possa se defender, nós dizemos que existe uma simples irregularidade. E a consequência disso aí deve ser a confirmação da validade pelo juiz para manter a citação como está. Então nós denominamos convalidação ou confirmação da validade. Vejam que todas essas classes que nós mencionamos estão no campo da vaguidade. Todas essas classes, elas compõem a estrutura da nulidade e, em especial, as últimas compõem a nulidade consequência ou a nulidade sanção. Além desses aspectos relacionados à estrutura, que nós poderíamos dizer que compõem a sintática da nulidade, que vai do antecedente ao consequente, nós precisamos mencionar as várias exceções que encontramos na doutrina e que nem sempre são esclarecedoras. Não só na doutrina, mas também na jurisprudência. Por exemplo, se fala em anulabilidade. A anulabilidade diz respeito à função da nulidade, ao seu aspecto pragmático, a possibilidade de anular e, caso se delibere nesse sentido, a justificativa da anulação. A anulabilidade, então, é função. Função de controle das garantias. Nós chamamos de função de controle das garantias. Né? A nulidade não é forma. A nulidade não é simples garantia. A nulidade, antes de tudo, é um sistema de controle das garantias. Então, quando mencionamos que a nulidade tem um aspecto pragmático funcional, isto está no campo comunicativo e no campo justificador. A anulabilidade, então, é uma função que faz parte desse aspecto justificador de controle dos atos processuais pelo órgão judicial. Mas não para por aí. O termo é plurívoco. Né? Nós temos a denominada nulidade de pleno direito, muito mais apropriada ao direito privado. Né? Se falar em nulidade de pleno direito, como se não fosse necessária uma menção do juiz a respeito de um ato viciado no processo penal. Não é assim que as coisas funcionam. No processo penal, por mais grave que o ato esteja viciado, geralmente emanam efeitos daquele ato viciado. Ou seja, nós precisamos que o juiz verifique o vício e corrija. Uma prisão sem fundamentação ou um decreto de prisão não acompanhado de um mandado de prisão é um ato viciado. No entanto, quando não há nada que diga ao contrário, as pessoas vão cumprir aquele ato viciado. Então, a nulidade precisa, sobretudo, de um descrever linguístico a respeito do vício, não se operando automaticamente. Por isso que não é apropriada a expressão nulidade de pleno direito. Né?
Além dessa expressão, vocês vão encontrar, existe o ato nulo, como estado do ato viciado. Na verdade, quando o ato é nulificado, ele cessa os seus efeitos. Nós não vamos ter a emanação de efeitos, mas ele fica lá, tal como uma cicatriz no processo. Existiu uma sentença gravemente viciada e em seguida eu tenho um novo ato, tanto reconhecendo a nulidade, como nas hipóteses de saneamento, que significa tanto invalidar como convalidar, nós vamos ter a forma de reconhecimento do vício e a emissão de um novo ato para compor o que se denomina de saneamento. Eu espero que tenham gostado. Quem chegou aqui até este momento, muito obrigado por nos assistir. Se inscreve no nosso canal, aperta no sininho para receber as atualizações e não deixa de compartilhar e colocar aí um joinha no vídeo, tá joia? Bacana? Muito obrigado, um abraço, até a próxima. Tchau.